Olá, me chamo Elane Araújo, esse é o Dica de Bibliotecária e hoje nós vamos falar sobre esse livrinho aqui, Como um Romance, do Daniel Pennac. Se você, assim como eu, poderia até ter visto esse livro aí em alguma loja, em alguma livraria e nunca se deu conta que talvez esse livro fosse bem interessante para bibliotecários, prazer, que eu também fui desse time. Eu já cheguei várias vezes a ver esse título enquanto eu pesquisava, né, outros livros ligados a livro e leitura, né, a biblioteca e tudo mais, formação de leitores, e já tinha visto, mas sinceramente pelo título não me chamou atenção, a capa também não me chamou atenção, então ficou por isso mesmo e deixei para lá. E algumas pessoas vieram comentar lá no direct do Dica de Bibliotecária no Instagram, que aliás, se você não segue, estou deixando aqui embaixo em algum lugar aqui para você dar uma conferida. E lá me falaram que esse livro seria bem interessante, que seria bem prazeroso, não só pela questão da leitura ser feita por um bibliotecário, mas também porque falava muito sobre livro, leitura, formação de leitores. E é bem interessante ver a forma que o autor coloca essas informações no livro. E aí eu fiquei bastante curiosa, em especial porque vai falar de uma seara que eu estou bem inserida, que é a formação de leitores ali na infância mesmo. E isso me deu aquele start que eu precisava para poder adquirir. E nisso, na Amazon, quando eu comprei, ele estava R$17. Aliás, vou deixar o link aqui embaixo na descrição desse vídeo para vocês, caso vocês queiram também adquirir esse livro, se depois da resenha aqui interessar a vocês. Então, vamos lá. De cara, a gente já vê o seguinte, é uma capa bem interessante, vejam que as crianças estão numa sala de aula e que um deles aqui está com o livro na mão como se fosse um professor e tem outros dois aí, uma pintura, né, bem clássica. E nós temos então o Daniel Pennac, que é um formador, né, de leitores, um observador também. Eu vou citar ele bastante como observador porque a forma que ele coloca aqui no texto é a forma como se alguém de fora tivesse olhando para as ações, tipo como se eu fosse uma mãe que tivesse uma criança em casa e que eu visse a evolução dessa criança desde quando ela está comigo, desde do momento da contação de história, quando ela vai para a escola, as modificações que acontecem a partir do momento que ela vai para a escola, né, em relação à leitura, os comportamentos leitores que ela tem. Então, como tudo ali, apesar dela ter a personalidade dela, muita coisa vai sendo moldada pela escola também. E ela, conforme vai crescendo, ela vai modificando muitos dessas manias que ela tem. Um deles, né, e assim, é bem interessante que cada capítulo ele conta como se fosse uma fase desse leitor. E ele até coloca aqui como se os pais também fossem pedagogos, né? E não deixa de ser, afinal também ensinam alguma coisa, aliás, ensinam muita coisa. E aí ele vai falando, cada capítulo ele vai falando como se fosse uma fase, né, de como aquela criança tá sendo, conforme o tempo está passando, como o comportamento leitor dela está se modificando. E é uma leitura que parece que é um diário, assim, parece que ele foi observando o filho, a filha dele, e foi fazendo anotações até chegar ao final do título, assim, sabe? Até chegar a uma época em que o leitor estava autônomo, né? A criança estava autônoma, já conseguia fazer toda a sua leitura e não precisava, digamos assim, dele. Então eu achei muito, muito interessante a forma que foi colocada. E é um título antigo, olha só. É um livro razoavelmente assim, bem escrito, bem confortável de segurar, né? Fora as páginas brancas que, né, infelizmente não ajudam muito assim, quando a gente está num ambiente muito claro, mas enfim. É da editora Rocco, tá, gente? Deixa eu só ver aqui. Ele aqui no Brasil foi lançado em 93 pela Rocco e
ele é francês, né? O autor é francês, e aqui ele vai falar muito assim referências sobre livros que, apesar de serem clássicos mundiais, né? Alguns serem clássicos mundiais, tem muitos que eles vão citar aqui, tanto autores quanto títulos de livro que sejam assim mais famosos lá na França. Então eles vão fazer bastante referências assim a como as leituras, como esse tipo de livro acabou a criança gostando ou não gostando. Então eles vão, é uma espécie de relato, é por isso que eu falo muito de diário assim, porque é como se ele estivesse realmente anotando e parece que você está conversando com o autor, assim, parece que você está ouvindo ele falando sobre esse momento, né, sobre essa fase de leitura da criança. E eu separei aqui alguns trechos para vocês terem ideia da forma que é escrita esse livro. E ele diz o seguinte: a leitura não depende da organização do tempo social. Ela é, como o amor, uma maneira de ser. A questão não é de saber se tenho tempo para ler ou não. Tempo que, aliás, ninguém me dará. Mas se me ofereço ou não a felicidade de ser leitor. Discussão que Topete Bottas resume no slogan demolidor: o tempo para ler eu tenho no meu bolso. À vista do livro que ele tira, um Jim Harrison, Griffiths aprova pensativo. Quando a gente compra um blusão, o importante é que os bolsos sejam do formato certo. E ele fica nessas divagações, assim, nesses relatos, e tem muitas frases. Aqui é o tipo de livro que, se você tiver com canetinha marca-texto, você vai encontrar várias frases de efeito, assim, várias frases que realmente vão te dar sentido, que vão te dar assim, vazão a pensamentos acerca da formação de leitor, acerca do livro da leitura, da importância de você... Sabe aquela história, quem quer arruma um jeito, quem não quer arruma uma desculpa? É bem isso, assim. Ele fala muito disso. E o título, como romance, é porque em várias partes do livro ele cita... o prazer da leitura ou algumas outras questões que ele levanta, e ele acaba falando como se fosse um romance, né? Porque, assim, para ele, o romance é como se fosse algo tão gostoso o momento de ler um romance é algo tão gostoso de se fazer, que muitas das vezes dessas frases que ele solta, no finalzinho da frase ele acaba falando como um romance, como se fosse um romance. Então daí a questão do título. E tem várias frases assim, e no final, como eu disse, cada capítulo representa uma frase, uma fase do leitor, e aí passa pela escola, passa pelos pais, passa pela própria criança, até chegar, que é até a parte que tem aqui na quarta capa do livro, que são os direitos imprescritíveis do leitor, no qual cada capítulo dessa última fase do livro é falando sobre cada um desses direitos. Eu vou ler aqui para vocês. O direito de não ler, o direito de pular páginas, o direito de não terminar um livro, o direito de reler, o direito de ler qualquer coisa, o direito ao bovarismo, doença textualmente transmissível, o direito de ler em qualquer lugar, o direito de ler uma frase aqui e outra ali, o direito de ler em voz alta e o direito de calar. E por que é tão interessante? Assim, apesar dele falar muito de professores, de pais e tarará, é bem interessante que o bibliotecário se coloque nesse momento de aprendizado enquanto for ler esse livro, porque eles nos apresentam algumas vertentes assim, da leitura, que às vezes as pessoas que não são leitores, e a gente sabe que nem todo bibliotecário é leitor, mas trabalha com formação de leitores, o que é bem complexo, porque se eu não sou leitora, muito provavelmente eu não vou conseguir formar leitores de uma forma efetiva. Eu posso até fazer com que alguém leia, mas muito pouco provável que eu consiga realmente inserir aquela pessoa no mundo da leitura. Porque quando é totalmente diferente de você ouvir alguém te falando sobre um livro, alguém que não consegue passar o prazer que ele teve ao ler,
é totalmente diferente de você ouvir alguém que teve total prazer de leitura, que conseguiu observar aquela leitura sobre várias vertentes e que ela consegue te instigar. É muito mais fácil aquela pessoa que falou com amor, dele conseguir te instigar a ler do que aquela pessoa que lê, que falou que parece que está lendo, assim, tipo, lê um resumo em algum lugar e está tentando fazer com que você leia, sabe? Que pega um livro, e isso eu vejo muito até mesmo enquanto bibliotecária, a gente vê muito isso, porque professores, boa parte deles não tem tempo e muitas vezes nem vê a leitura como algo imprescindível para a vida dele, mas ele é formador de leitores, então ele acaba meio que colocando o leitor nessa questão, e aliás isso é também um capítulo desse livro, que ele fala muito o seguinte, que os professores eles sentem muita necessidade de ter uma resposta concreta, e isso não é nem tanto os professores, né? É bem importante a gente lembrar aqui que muitas vezes é o sistema, muitas vezes não, é o sistema que coloca isso, que eu não posso, estando na escola e a escola me coloca para ler no livro, é minha obrigação de, ao terminar o livro, falar o que eu achei, qual foi o personagem que eu gostei, o que aquele livro quer dizer. E aí perde praticamente todos esses direitos aqui. O aluno leitor, ele acaba perdendo todos esses direitos, né, dele de calar, de sentir, de ler um trecho ou outro. Não, ele não tem esse poder enquanto está na escola. E muitas vezes o professor já está no modo automático daquela leitura, porque ele já vem de 5, 6 anos passando de turmas por turmas falando sobre aquilo, então às vezes o leitor fala uma resposta e não é a resposta que o professor queria ouvir, até mesmo porque ele não olhou por aquela vertente, então ele acaba corrigindo, muitas vezes os demais acabam ficando com vergonha de falar o que acharam, porque não querem ser desmentidos ali. Então, aquelas foram as percepções deles, mas o sistema de ensino não aceita. Então, ele também fala muito sobre isso. E é bem interessante que nós, enquanto bibliotecários, nos atentemos para isso, porque eu sempre falo que a biblioteca, para mim, na minha concepção, a biblioteca escolar, ela é e como outras bibliotecas, mas eu vou falar aqui dentro da minha vivência. A biblioteca escolar, ela é como se fosse um local, sabe, a Suíça, é como se fosse ali um local livre, no qual as pessoas podem ir até lá para escolher o livro que quiserem, para ler uma linha que fosse, para ler 2 linhas que fossem. E pode ser que eles venham até mim, enquanto bibliotecária, e queiram falar sobre aquele livro, e eu vou falar sem julgar o que eles acharam, se eles têm que ler até o final, ou coisas do tipo. A gente vai numa conversa gostosa no qual eles vão falar sobre, e isso também eles falam aqui, tá? Acerca dos bibliotecários em relação a isso. Que é interessante que nós nos coloquemos nessa situação de ouvir, de disponibilizar os livros, mas de não cobrar, e que a biblioteca tem bem esse papel daquele livre acesso, sem obrigações de perguntas, de respostas, que eu posso pegar um livro, e isso é o que a gente que é leitor faz. A gente pode pegar um livro que talvez a gente tivesse muita vontade de ler e a gente só lê uma página, 2 não interessou tanto, a gente abandona. Ou a gente começou a ler aqui, mas aí tem um trecho muito comprido e a gente não está muito afim, a gente quer logo pular para a parte que a gente está interessada, e a gente faz isso. Então, tudo bem que os leitores em formação também façam isso, porque é um direito deles de não ser obrigados a terminar nada, a ter resposta para tudo. Enfim, o livro ele é bem isso, eu acho que eu consegui passar aí mais ou menos o que eu senti ao ler esse livro. E ele é uma leitura bem rápida, eu lembro que eu li ele em 2 dias, ele tem 168 páginas, é bem rapidinho a leitura e é muito gostosa, são relatos, assim, como eu disse, parece que você está ouvindo o autor falar sobre as percepções dele, sobre as vivências deles com o livro e leitura, com a criança que está ali se formando, com os pais que estão formando. Muitas vezes eu até achei que ele mesmo era o pai que estava vendo a criança se formar, assim como ele também era o professor que estava formando o leitor, que também estava nessa encruzilhada entre a obrigação e o prazer. Enfim,
Então fica aí a dica, espero que vocês tenham gostado. Deixem aqui nos comentários para me dizendo aí se vocês já conheciam esse título, se você já tinha ouvido falar, se vocês têm vontade de ler, se já leu, me diz aí o que achou. E me diz também o que você quer ver aqui nos próximos vídeos. Não esquece também de dar uma curtida, que é muito importante para gerar engajamento, para que mais pessoas possam ter acesso. E não esquece de ver se você já é inscrito e ativa o sininho do lado ali do inscrever-se, porque aí todas as vezes que tiver vídeo aqui, que é toda terça e sexta, você vai receber no seu e-mail. Então, beijão e até o próximo vídeo.